Graça e paz a todos. Eu sou Luiz Silva. Estamos começando com os estudos bíblicos, né? Os estudos que nós produzimos para a Web Rádio Timbaúba Gospel, a sua rádio evangélica. Lembrando que este conteúdo, se você estiver assistindo pelo Facebook, WhatsApp, é o WhatsApp também, o TikTok, o Kawaii, ou Instagram, seja lá onde que você esteja, esse conteúdo não está completo. Ele está na íntegra no YouTube, o canal Luiz Silva Timbaúba. No nosso Facebook, Luiz Silva Timbaúba também. No nosso Kawaii, Irmão na Obra, vai estar lá também. No nosso, na Web Rádio Timbaúba Gospel, no Google, ou na Rádiosnet, você digita Rádio Timbaúba Gospel, você vai acessar a nossa rádio web. Arroba luiz.s.silva3 lá no Instagram. Kawaii Mão de Obra, como eu já falei. Facebook Luiz, com Z, Silva Timbaúba. E também aqui, aliás, isso aqui é o arroba Luiz S. Arroba Luiz.s.silva3 é no TikTok, tá? No Instagram, Luiz Silva 6869. E essas são as nossas plataformas. E no YouTube, né, onde vai estar na íntegra esse estudo, você vai digitar lá no canal, vai se inscrever no nosso canal, vai deixar um like, né, para compartilhar, para que o sistema entenda que você gostou do conteúdo, se assim você gostar, né, mas não tem como não gostar da palavra de Deus e nem do conhecimento. Eu sempre tive uma dúvida, né, com relação a uma situação que se deu com Jesus na casa de Jairo. Todos conhecem a história de Jairo, né, sua filha. E quando Jairo foi ali buscar que Jesus estivesse ali na sua casa para orar pela sua filha, para que ela fosse curada, chegou o mensageiro e disse: olha, não perturba mais ele, porque a menina já está morrendo, já tem até o pessoal lá, já está contratado, e aí você vai entender por que eles são contratados, para a confirmação, ou pela confirmação da morte. E aí Jesus deixou bem claro: calma, não fique desesperado, a menina não está morta, não, ela está dormindo. Mas nesse caso não era aquele sono do qual eu acabei de acordar, com essa cara de sono, como vocês estão vendo. Ela estava dormindo, era uma morte, mas era o material suficiente para Jesus, através do Pai, fazer milagre. E aí eu pesquisei, lógico, é o estudo, né? Eu pesquisei e nós chegamos a este denominador que explica o porquê que quando Jesus chegou na casa de Jairo, ele mandou logo que as carpideiras, as pessoas contratadas para chorarem em velórios, vestirem, né, as roupas escuras, para não se dizer assim, as roupa preta. Tem o branco, tem o cinza, tem o verde, tem o preto. Não é uma cor pejorativa. A letra aqui, a tela é branca do meu tablet e as cores são pretas, então são distinções de cores. O luto é um preto, não um preto de forma pejorativa, como muitos querem taxar, então vão taxar isso em qualquer outro lugar, mas aqui não. Então, as carpideiras estavam com suas roupas típicas e fazendo o seu trabalho pago para fazer, que era chorar no velório, porque confirmando assim que a filha de Jairo já estava morta. Vamos tomar uma aguinha para começar. Então a pergunta é: por que Jesus mandou as carpideiras saírem da casa de Jairo? Vamos lá.
Jesus mandou as carpideiras saírem da casa de Jairo. Deixa eu aumentar um pouquinho a tela. Jesus mandou as carpideiras saírem da casa de Jairo porque ele sabia que a menina não estava morta, mas sim dormindo. E você encontra essa referência lá em Marcos 5:39, em Lucas 8:52. As carpideiras referem-se a mulheres contratadas para chorar em velórios e enterros, expressar o luto de forma profissional. Entoavam cânticos tristes, derramavam lágrimas e, em algumas tradições, usavam roupas específicas para representar o luto. Aqui nós vemos que quando você vê uma pessoa toda de preto, você até pergunta, está de luto? Nos velórios, qual é a cor que mais predomina? Luto, preto. Qual é a indumentária, segunda indumentária que mais as pessoas usam? É óculos escuro. Dá a impressão até que é um comercial de ótica. Mas por quê? Para não mostrarem os olhos inchados dos parentes, das pessoas que estão ali sofrendo seus lutos, com seus óculos, para esconder os seus olhos inchados, de chorarem. E não estão chorando porque foram pagas para chorarem, estão chorando porque, igual a mãe, olha a revelação que Deus traz. As carpideiras estavam chorando porque foram pagas para chorarem, estavam vestidas com as roupas típicas porque elas foram pagas para isso, era uma profissão delas. Não tinha sentimento, tinha uma contratação, mas tinha alguém na casa que também estava chorando. Talvez não deu tempo de vestir a roupa de luto, porque o sentimento, a dor era tão grande que era a dor da perda. As lágrimas das carpideiras eram lágrimas profissionais, mas a lágrima da mãe, da menina, eram lágrimas de luto verdadeiro, de dor. Aleluias. Elas estavam chorando e lamentando porque achavam que a menina havia morrido. Jesus queria mostrar que a situação não era tão grande ou tão grave quanto parecia e que ele tinha o poder de ressuscitar a menina. Ao mandar as carpideiras saírem, Jesus também estava tentando evitar que a atmosfera de luto e desespero influenciasse a situação. Deixa eu dizer uma coisa para você. Quando Jesus chega, a alegria a tristeza tem que sair para dar lugar à alegria, para mudar a atmosfera. Quando Jesus chega, a morte vai embora. Quando ele chega, a doença sai. A atmosfera de tristeza, de lágrima, de perda, de morte, ela tem que mudar. E para isso, Jesus foi preciso ele chegar e dizer, olha, manda esse pessoal que está aí chorando ir embora. Não, mas a gente já recebeu, para fazer isso é o nosso trabalho, você está interferindo na nossa profissão. Não já receberam, vão embora. Aqui não tem mais morte. Não, mas a menina morreu. Se não fosse assim, a gente não estava aqui. Sim, mas eu cheguei. Eu tenho autoridade. O Pai me deu autoridade sobre a vida e sobre a morte. Então ela não está morta, não. Ela está dormindo. E ela vai chorar para que vai voltar, vai ressuscitar para que o nome do Pai seja glorificado. Então vocês podem sair. O trabalho de vocês aqui acabou. Mas Jesus também estava tentando com que aquele momento de tristeza... Você já foi no velório? Você já viu o quanto é triste? Eu tenho uma brincadeira que eu falo que eu só vou no meu velório, no meu enterro, porque eu não posso faltar. Porque eu não gosto. É algo deprimente, é algo triste, é algo que atrapalha a gente, que nos leva para baixo, que... A gente entra numa atmosfera de tristeza. Eu sei que não é um local de alegria. Até ontem, me vem à memória que até ontem, esses dias, né, não sei se ontem, mas eu vi ontem uma senhora, uma suposta senhora
primeira-dama chegou no velório de uma grande autoridade eclesiástica, enquanto todo mundo ali estava olhando para aquele ser, para aquele corpo já morto, né, sem vida de fato, há dias, ela riu, estava com um ar de riso, enquanto todos em sua volta estavam com um ar de tristeza. Ou a pessoa não tem noção, ou ela simplesmente estava ali tentando, não sabia nem onde estava. Tá. Então, quando Jesus chegou, ele mandou que as carpideiras saíssem para que a atmosfera de tristeza e lágrimas mudasse. Porque quando ele chega, com a vida a morte sai. Quando ele chega com a alegria, a tristeza sai. Esse é o nosso Jesus Cristo. Ao dizer que a menina estava dormindo, Jesus estava ensinando que a morte não é o fim. Agora você entende por que Jesus disse que ela estava dormindo? De fato, ela estava morta. Mas ele disse que ela estava dormindo para consolar a mãe e o pai, de que através dele, do seu poder, a morte não é o fim, mas sim um sono do qual Deus pode despertar. Tem mortes que permanecem, mas tem mortes que, quando eu intercedemos, Jesus entra em ação e aquela morte não é o fim, é apenas material, espiritual e físico para Deus operar o grande milagre, Deus despertar. Repito, Jesus estava ensinando que a morte não é o fim, mas sim um sono do qual Deus pode despertar. Essa atitude de Jesus demonstra a sua autoridade sobre a morte e a vida. A cena é registrada nos evangelhos de Marcos 5, 35 a 43 e em Lucas 8, 49 a 56 e Mateus 9, 23 e 26. Onde Jesus chega, tem alegria, um tema, né? Um tópico. Onde Jesus chega, tem alegria e as pessoas que choram ou saem ou se alegram com a presença de Deus. Vou repetir. Onde Jesus chega, a alegria tem alegria. Onde Jesus chega, tem alegria. E as pessoas que choram ou saem se alegram com a sua presença. Não é exatamente assim. A atitude de Jesus em relação às pessoas que choravam varia dependendo do contexto e da situação. Aqui veremos alguns exemplos. Jesus e o luto. Empatia. Jesus demonstrou empatia e compaixão pelas pessoas que estavam chorando, sofrendo, como no caso de Marta e Maria, após a morte de Lázaro. João 11, 1 a 44. Sua empatia foi de tal maneira que ele também chorou, ele se compadeceu, ele entrou. Eu acabei de dizer de uma pessoa que estava com ar de riso num velório. Jesus não, Jesus ele viu Marta e Maria chorando a morte do seu amigo, do seu irmão, mas também, né, do irmão de Marta e Maria, mas amigo de Jesus, e viu ali a tristeza daquela família, e ele também chorou. Dizem que é o menor texto da Bíblia, né? E Jesus chorou. Mas porque ele teve empatia com aquela família e com aquela situação. Consolo. Jesus ofereceu consolo e conforto com as pessoas que estavam chorando, como no caso da viúva de Naim, em Lucas 7, 11 e 17. Ele ressuscitou o único filho daquela mulher que também havia perdido o seu marido, ou seja,
Sofreu quando perdeu o marido e agora está. E naquela tradição, né? Quando a pessoa ficava viúva, aí quem assumia a responsabilidade pela manutenção da casa era o filho, mas era um jovem. E ela tinha toda a sua esperança de futuro naquele jovem que cuidaria dela. E agora a sua esperança se acabou, porque seu marido morreu e seu filho acabou de morrer. A cena com Jairo. Sim, mas Jesus ressuscitou ele. Ressuscitou Lázaro e ressuscitou também o filho da viúva de Naim. Então, onde ele chega, a morte vai embora. A vida chega. Quando ele chega, a tristeza também vai embora, as carpideiras vão embora, porque a alegria também chega. A cena com Jairo. Fé. No caso de Jairo, Jesus queria que as pessoas tivessem fé nele e em seu poder de ressuscitar a menina. Ao dizer que a menina estava dormindo, Jesus estava tentando transmitir uma mensagem de esperança e fé. Ah, mas ela morreu. Calma, ela só está dormindo. Que loucura é essa? Poderia se dizer Jesus. Que loucura é essa, Jesus? A menina está dormindo. Quando Jesus disse, aliás, a menina está morta. Quando Jesus diz, olha, ela não está dormindo, ela não está morta, ela está dormindo. O que ele quis dizer? Tenha fé, tenha esperança, porque eu cheguei. O Pai me deu autoridade sobre a morte e sobre a vida. Eu posso. Eu fui chamado, eu estava em outro lugar e o pai da menina foi chamado, ele teve fé. E eu vim aqui pela fé que ele teve. E aqui eu vim com esperança. Dizendo que ela está dormindo, para que você tenha esperança. O pai, Jairo, teve fé e foi me buscar para trazer a vida. E você, mãe, tenha esperança. A menina não está morta, ela está dormindo. Então tenha esperança de que eu tenho poder para trazê-la de volta à vida. Ela só está dormindo, mas o Pai vai trazê-la de volta à vida. Então tenha esperança, tenha fé. É a palavra de Deus para você nessa manhã. Tenha esperança, tenha fé. Mesmo que os seus sonhos morreram, mesmo que algumas coisas aconteceram que você não tenha mais esperança de que possa voltar a acontecer, tenha esperança, vai acontecer. Tenha esperança, tenha fé, creia. Conclusão, aliás, esperança e fé. A autoridade, ao mandar as carpideiras saírem, Jesus estava demonstrando sua autoridade e poder sobre a situação. Jesus, quando ele chegou e viu o povo chorando, viu ali aquela situação, falou, ei, parem de chorar, parem de se lamentar, de esses cânticos depressivos, peguem suas roupas de luto, estou parafraseando, viu? E saiam, porque agora a atmosfera vai ter que mudar, a atmosfera de tristeza vai se transformar em alegria, a atmosfera de choro vai se transformar em riso, a atmosfera de morte vai se transformar em vida, porque eu cheguei com alegria, com esperança, com fé, aleluias, glórias a Deus, porque eu cheguei com a vida, aleluias, a autoridade de Cristo. Ao mandar as carpideiras saírem, ele estava demonstrando sua autoridade. Quem tem autoridade chega e diz, olha, parem, saiam. Não foi só autoridade sobre a morte, não. Foi autoridade sobre a situação. A casa não era dele, mas quando o Jairo foi buscá-lo, automaticamente Jairo disse, o que o Senhor fizer aqui nesta casa será bem feito, porque o Senhor tem autoridade. Então ele teve a autoridade, primeiro, sobre aquelas pessoas contratadas, e segundo, a autoridade sobre a morte. Amém? Conclusão. Amor e compaixão.
Jesus sempre demonstrou amor e compaixão pelas pessoas que estavam sofrendo ou chorando. Ele não poupou, ele não mandou as pessoas saírem porque estavam chorando, mas sim porque queria transmitir uma mensagem específica em um contexto específico. É importante entender o contexto e a intenção de Jesus em cada situação para não interpretar mal sua atitude em relação às pessoas que choram. Afinal, o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Salmos 30, estrofe 5, ou termina quando Jesus chega trazendo amor, esperança e o seu poder. Aleluias! Esse foi mais um estudo produzido para a Web Rádio Timbaúba Gospel. A fonte, a Bíblia, o Google e a inteligência artificial. E o autor, esse que vos fala, Diácono Luiz Silva, aqui de Timbaúba, diretamente para você e diretamente para a Web Rádio Timbaúba Gospel, a sua rádio evangélica. Medite sobre isso. Por que Jesus mandou as carpideiras saírem? Quando Jesus chega aqui, por que Jesus mandou as carpideiras saírem da casa de Jairo? Agora você sabe por quê. Então, compartilhem, vão lá no YouTube, vejam na íntegra, cliquem lá no gostei, se inscrevam no nosso canal, nas nossas outras plataformas, como Kawaii, como TikTok, Instagram, Facebook, e também a nossa web rádio, né? Vá lá no Google e digite Web Rádio Timbaúba Gospel, vai aparecer uma logomarca com a Bíblia em cima, o headphone, o microfone, o fundo preto e mostarda, e a logomarca, um triângulo, né? Em verde. Então essa é a nossa logomarca, o nome rádio, bem em um azul, né? E também tem na Radiosnet, é só digitar Rádio Timbaúba Gospel, você vai ver a mesma logomarca e você vai clicar na estrelinha preta em cima e ela vai ficar amarela e aí você vai salvar a nossa web rádio. Também pode salvar ela na tela do seu telefone, do seu smartphone, é só clicar depois e acessar. Que Deus abençoe a todos, tenham todos um excelente dia e que você possa meditar que Jesus tem autoridade sobre a morte, porque Ele é o dom da vida, o dom de Deus. Que Deus abençoe a você e a sua família. Tenham todos um excelente dia na presença do Senhor, em nome de Jesus. E como eu digo, amanhã estaremos de volta com mais um estudo. Mas caso seja hoje a volta do Senhor, eu quero encontrar você lá no céu. Que Deus abençoe em nome de Jesus. Vamos ver aqui. Aê! Não voltou.